Vocês estão vendo minha tela? Sim. Eu vou fazer uma... Não está aparecendo vocês aqui para mim. Acho que já foi todo mundo. Deixa eu fazer umas perguntas para vocês verem, só para eu ver se ficou claro para vocês essa questão do tesouro, né? Vamos lá. Então, a gente viu que tem a opção do Tesouro Selic, que é para o momento atual, que é para reserva, o Tesouro IPCA, que é mais para o futuro, o Tesouro Pré-fixado, que é para médio prazo. Pamela, não está passando, não está dando para ver tela da sua foto. Calma aí. Obrigada, Aline. Deixa eu liberar aqui. Pronto. Estão me vendo? Vamos Agora lá. sim. Só para ver se ficou claro para vocês. Vou abrir aqui a telinha do Tesouro para vocês. Para eu fazer as perguntinhas para vocês. Opa, gente do céu, estou com tanta coisa aberta aqui que até eu estou me perdendo com as coisas. Cadê vocês? Cadê vocês? Pronto, achei. Bora lá. Ó, vamos lá. Vou fazer umas perguntinhas só para testar se ficou claro para vocês. Essa questão dos tesouros, quais as opções que tem. Por exemplo, se eu for investir para uma reserva de oportunidade, qual tesouro? Vou abrir aqui a tela do seu tesouro para ver se fica claro para vocês. Está aberto aqui para vocês? Está claro? Estão me ouvindo? Está dando uma interferência. Vamos lá. Se eu fosse fazer uma reserva de oportunidade, qual tesouro que eu usaria? Selic. Selic. Muito bem. Se eu fosse fazer uma reserva para minha aposentadoria? IPCA. Show de bola. E se eu fosse fazer para sei lá, um objetivo mais de médio prazo, nem uma aposentadoria e nem para uma reserva, médio prazo, vai para comprar uma chácara, por exemplo, ou construir uma casa. Pré-fixado. Perfeito. Qual que é o investimento que eu preciso para entrar no Selic? Qual o investimento mínimo? 119. 119. Muito bem, muito bem. Ah, vocês estão craque. Ah, daí, bom. Quero ver na prática. Ó, eu ia fazer esse, ó. Eu vou colocar esse esquemão aqui, ó, que eu peguei lá do Me Poupe, achei sensacional. As várias situações aqui para vocês também, quando tiver dúvida, poder olhar. Então, por exemplo, tipo do investidor que não sabe investir, qual que é a opção? Tesouro Selic. Acha que a Selic vai cair? Qual que é a opção? Pré-fixado. Por que é o pré-fixado? Porque aquela taxa vai ficar fixada. Se a Selic subir ou cair, vai ser sempre aquela. Então, se você acha que a Selic vai cair, ouviu no mercado que a Selic vai cair, o pré-fixado é a melhor opção. Quer fazer uma reserva? Tesouro Selic. Quer juntar dinheiro para o Pamela. Tesouro IPCA? Oi, pode te perguntar. E se eu tiver, por exemplo, um investimento na Selic e ver lá que vai cair? Uma vez que eu investir, a taxa fica fixa ou não? Não. Ele vai acompanhar como o Selic, ele acompanha a taxa Selic. Se a Selic subir, ele sobe. Se a Selic cair, ele cai. Por isso que está aqui, ó. Se eu acho que a Selic vai cair, melhor eu mudar para um pré-fixado. E aí eu tiro tudo, prazo. resgato e aplico em outro. Isso. No CDB, por exemplo. Ou num pré-fixado. Mas não adianta, gente. No começo, quando vocês estão montando a reserva, é Selic. Não importa se cai, se sobe, entendeu? Porque não tem opção. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês terem ideia da comparação. A nova Selic hoje, ela está 13,75, tá?
Por exemplo, um investimento de R$ 1.000 em um ano, descontando o imposto de renda, olha que legal, aqui eles já tiveram cuidado de descontar o imposto de renda. Se fosse numa poupança, por exemplo, eu ia ganhar R$ 92. Se fosse nesses aqui que pagam 100%, 112. BTG, 115, né? Bari, 118. Então, aqui ele trouxe um comparativo, né, dos tipos de investimento, dos tipos de banco onde eu posso investir, banco, corretoras, né, e as taxas que eles estão pagando do CDI. O mais legal de tudo é que eu vi hoje que a XP, que é onde a gente tem hoje é onde eu tenho a conta e é também o corretor que vai vir falar com vocês no próximo encontro, ele é da XP. E eu achei sensacional, porque a XP ela está pagando 230%, né, do CDI em 3 meses. Então, olha só, isso aqui vai dar muito mais do que essas opções. Eu não sei nem por que a Natália Arcuri não colocou aqui. Acho que é porque, por exemplo, aqui é só para novos clientes, porque eu já fui atrás dessa taxa para mim, e daí já caí do cavalo, porque ele falou, Pamela, sinto muito, mas é para quem é novos clientes. Então, vocês vão estar tendo a oportunidade de poder fechar, por exemplo, aportar nesse tipo de CDB que está pagando 230% da taxa Selic, tá? Então, e aí eu vi aqui que o prazo é até dia 19/8. Como a nossa aula com o assessor é na próxima semana, eu vi está dentro ainda do prazo. Então, vocês vão conseguir aproveitar essa mega oportunidade aqui, se vocês quiserem, tá? Porque ele é da XP, né? A aula dele é na próxima semana, então está dentro desse prazo, né? Porque só vai ficar essa promoção que a XP está fazendo até dia 19/8. E ao invés de 100%, o máximo que a gente viu aqui que eles falaram de CD de rendimento é 110. Aqui vocês vão ter 230%, tá? Por serem novos clientes da XP, e acredito que aqui ninguém é cliente XP ainda, então todo mundo vai se enquadrar nesse critério para aproveitar essa taxa. Daí aqui eram as atividades, né, que eu tinha passado para vocês, pesquisar a taxa Selic, a inflação, o tesouro. Alguma pergunta, gente, dessa aula 7? Senão eu vou para a 8. Não, vou para a 8 então, tá? Vou ter que parar de... Agora eu vou abrir a 8. A 8 eu falei bastante da questão da previdência, né? Que dá para fazer portabilidade. Ai, Pamela, e agora minha previdência, a taxa, descobri que a taxa da minha previdência é altíssima. Tem como você fazer portabilidade, pegar outras opções melhores, mas a gente viu que previdência não é tão interessante, né? Por conta das taxas de carregamento serem muito altas. Então, a opção que a gente volta é tesouro, né, e os CDBs. Daí tem também essa questão do tesouro avançado, que eu expliquei, né, se a taxa... O que é o tesouro avançado? É aquele tesouro pré-fixado, lembra que eu falei que a taxa não vai mudar? A Selic subiu, a Selic caiu, é essa taxa que eu vou receber de rendimento. Lembra daquele tesouro pré-fixado? Por que o nome é pré-fixado? Porque já estabeleceu que vai ser até aquela taxa até o final. Só que eu tenho que esperar até o final para eu receber. Só que tem essa vantagem, gente, no Tesouro. Se a taxa sobe ou se a taxa desce, você tem a possibilidade de vender o seu título, né? Então, por exemplo, se eu vendo antes e a taxa caiu, ótimo, porque eu vou receber mais, né? Porém, se eu preciso desse dinheiro e preciso vender antes e a taxa subiu, aí é ruim, porque aí eu vou pagar menos, eu vou receber menos, tá? Então, é legal vocês irem acompanhando isso também. Tá aparecendo para vocês aí minha tela? Tá, sim. Tá? Então, é legal vocês ficarem de olho nisso também, principalmente para quem tem o pré-fixado, tá? Ah, mas agora eu vou fazer isso? Depende, se você já tiver sua reserva montada, 60 mil, por exemplo, vai os 12 meses do seu custo de vida, e se quiser já partir para um desse, você pode, senão começa no Tesouro Selic com a reserva de oportunidade.
Daí eu falei dos tipos de investimento, o que são cada um, né? Então tem o LCI, tipo de investimento de renda fixa, que é o que vocês têm a possibilidade. Então eu falei que tem LCI, o que é LCI? Letra de crédito imobiliário do agronegócio. Falei que é sempre você vai investir em LCI, sempre não pelos bancões. Por que eu falei para você que a gente nunca deve investir por banco? Porque os bancos, o valor, eles vão pagar bem menos, né, de juros para vocês, e além de tudo, o valor para você aportar vai ser acima de R$ 1.000. Enquanto que, por exemplo, um banco ABC, que não é tão conhecido, você consegue investir bem menos, às vezes tem, por exemplo, a partir de R$ 100, paga bem mais juros para vocês. Ah, mas o ABC, se eu perguntar o ABC ou o Itaú, a pessoa, o Itaú, porque o Itaú eu conheço, o ABC eu não conheço, né? Como que eu vou colocar meu dinheiro num banco que eu não conheço? Porque todos esses investimentos, LCI, CDB, eles têm o fundo garantidor de crédito. Então, não importa se é um Itaú ou se é um ABC. Se tiver qualquer problema com o dinheiro de vocês, vocês vão receber esse dinheiro de volta por conta dessa segurança do fundo garantidor de crédito. Todos eles têm esse fundo garantidor de crédito, tá? CDB, mesma coisa, nunca por bancões, sempre por corretora, tá? Outra coisa muito importante, o que eu tenho que sempre analisar? O triângulo, né? Então, qual que é o risco, qual que é o rendimento, qual que é a liquidez. Sempre vocês vão analisar isso quando vocês forem investir. Qual que é o meu risco? No caso de renda fixa, nenhum, né? Que é o que vocês vão começar. Mas se fosse umas ações, o risco já era bem alto. Rendimento, quanto que isso vai render para mim? Quanto tempo meu dinheiro vai ficar lá preso? Né? Por exemplo, para vocês que estão começando, vocês têm que ter liquidez diária, porque a reserva, precisou do dinheiro, ele tem que estar na mão, tá? Consequentemente, o investimento que tem liquidez diária, ele não vai render tanto, né? Como vocês viram lá do Tesouro. Os tesouros que são o Tesouro IPCA, que é lá para aposentadoria, lá para frente, eles rendem muito mais do que, por exemplo, o Tesouro Selic, que a liquidez é diária. Preciso do dinheiro, eu posso pegar ele a qualquer momento. Sempre, como eu falei, sempre investe por corretora, nunca por banco, tá? E aí eu deixei essa receita de bolo para vocês potencializarem a reserva para vocês. Então, por exemplo, LCI e LCA, eles são isentos de imposto de renda, então a rentabilidade é melhor. Porém, eles não vão ter liquidez diária, né? Então, o que eu faço? Eu coloco, por exemplo, eu pego, por exemplo, vamos supor que eu tenho 48 mil. Eu vou dividir 12 mil por trimestre, então 4 trimestres de 12 mil. Daí eu vou colocar os primeiros 12 mil no Tesouro Selic, que tem liquidez. Né? Se eu precisar nesses 4 meses, eu tenho lá a minha reserva de 12 mil. Daí, nos próximos 3 meses, eu já consigo jogar no LCI. Em vez de eu deixar tudo no Selic, 48 mil, eu vou deixar só o que eu vou precisar nesses 4 meses. Vou precisar, entre aspas. E se eu precisar, ele está lá. Os outros eu vou jogar mais para frente, porque ele rende mais. Tá? Então, daí eu vou jogar, por exemplo, num LCI de 3 meses, num LCI de 6 meses, num LCI de 9 meses. Lembra que eu falei? Quanto maior o prazo eu deixo o meu dinheiro, maior a minha rentabilidade. Por isso que, por mais que seja uma reserva de segurança e que eu tenha que ter liquidez diária, né, que eu tenho que ter esse dinheiro a qualquer momento, eu não preciso jogar 100% Selic que rende menos. Eu posso deixar um quarto desse valor no Selic, outro segundo quarto desse valor no LCI, que rende mais, entendeu? Então, eu posso fazer essa jogadinha. Mas isso é para quando vocês estiverem já com a reserva inteira formada, entendeu? Deixa aqui. Agora, para quem está começando, não se preocupem com isso. Tá? A hora que vocês estiverem com essa reserva formada, daí vocês entram nessa receitinha de bolo aqui, até porque lá vocês já vão estar expert nisso. Bom, o que eu quis mostrar aqui nessa slide? E quanto mais conhecimento eu tenho, né? Então, por exemplo, aqui que a gente começa com o conhecimento básico, que é o que a população conhece, que é a poupança. Daí agora vocês já aprenderam sobre Tesouro Selic, CDB, né? Que são os investimentos de renda fixa. Já aprenderam também sobre fundos de investimento, né? Que a gente falou lá também, os DIs.
Já aprenderam também sobre LCI, LCA. Vocês percebem que conforme vocês vão aumentando o conhecimento de vocês, consequentemente vai aumentando a rentabilidade de vocês, né? Daí já posso, depois que eu já dominei o renda fixa, eu vou para os renda variável, que já entra aqui no fundo imobiliário, que ele não é tão arriscado como uma ação, mas ele tem risco, porém ele paga mais, né? Então, quanto mais eu me aprofundar nesses conhecimentos, mais vai ser a minha rentabilidade, mais rápido eu vou alcançar meus sonhos, mais rápido eu vou construir minha liberdade financeira, mais rápido eu vou conquistar minha aposentadoria, né? E aí, que é o suprassumo do mundo dos investimentos, as ações, né? Como eu falei para vocês, o objetivo dessa mentoria é que vocês aprendam a parte de renda fixa, que é para quem está iniciando. Porém, a gente vai ter uma aula, né, bônus, com o assessor sobre renda variável também, para vocês terem uma noção de como funciona esse universo, tá? Por mais que às vezes vocês não utilizem isso agora, mas é legal vocês conhecerem. Então, isso que eu queria mostrar, a gente está subindo a montanha. Vocês saíram da poupança, né? Estão começando a ir para o tesouro, depois vocês vão para o fundo de investimento de renda fixa, depois o LCI, depois o fundo imobiliário, até chegar no suprassumo. E daí vocês percebem, então, por exemplo, no caso, por exemplo, de uma renda fixa, né? Vocês podem ter até um retorno anual de 5%. Hoje, muito mais, né? Então, olha aqui, ó, gente, para vocês terem um retorno, por exemplo, de renda fixa, né? Antes a gente falava em 10%, né? A gente ia falar em 13, entre 10 a 13 num fundo de investimento e ações, porque a renda fixa estava, a Selic estava muito baixa. Hoje vocês conseguem, na renda fixa, praticamente já ter uma rentabilidade correspondente a um fundo de imobiliário e ações, que já é de 10 a 15% de rentabilidade. E isso, querendo ou não, afeta muito, 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 muito. Se vocês jogarem naquele simulador um valor a 10% de taxa e um valor a 15, a 20, vocês vão ver que isso aumenta substancialmente a rentabilidade de vocês. Então, isso é o que eu quero mostrar para vocês, que vocês estão começando a galgar esse caminho, essa trajetória, e quanto mais vocês, né, se aprofundarem, mais vocês dominarem isso, maior é a oportunidade de ganhos que vocês têm. Bom, e aí eu falo aqui do poder da informação, né? Eu acho que o mais importante, o que fica de tudo isso é que quanto mais conhecimento eu tenho, né, mais liberdade eu conquisto, tá? Porque não é o quanto a gente ganha, o que eu quero deixar bem claro, não é o quanto você ganha, né? Mas sim o quanto você investe. Qualquer pessoa pode ter liberdade financeira, eu não preciso ter um salário astronômico para eu viver de renda, para eu ter a minha liberdade financeira. A prova disso foi o que eu mostrei no simulador para vocês, né? Que não é nada assim fora de cogitação você ter 1 milhão. Você pode ter 1 milhão, né? Você não precisa ter um salário exorbitante, uma renda exorbitante para você ter 1 milhão. Você só precisa ter disciplina e constância, tá? Mais importante do que o quanto você ganha é o quanto você investe, né? E quanto vale esses conhecimentos? Eu trouxe aqui uma simulação, né? Você, hoje, depois dessa mentoria, né, nesse processo de mentoria, e todo mundo. Vamos supor, você com uma renda de 2.000, né, igual todo mundo, só que por conta desses conhecimentos, você já vai investir, tentar chegar na meta de investir 30%. Enquanto que tem pessoas que nem investem, ou o pouco que investe, no máximo que eles vão investir, né, a maioria, a média, é 5%. Né? Por conta dos conhecimentos que vocês têm, vocês já conseguem um rendimento muito melhor, de 10%. Hoje, no caso da Selic, 13,75%. Enquanto que o pessoal que não entende nada disso, eles vão cair numa poupança, né? E aí, só a efeito de comparação, 4,25% seria, né, comparado nessa proporção. A pessoa que sabe investir num tesouro Selic, por exemplo, comparado com uma pessoa que investe numa poupança. A pessoa que não sabe da importância do investimento, né, que investe 5%, e vocês que investiriam, têm como meta investir 30%. O resultado em 30 anos é que vocês estariam com 1.250.000, enquanto que a média, né, o povo, a maioria que não tem esses conhecimentos, iam estar com 97 mil. E aí eu te pergunto,
quanto vale esses conhecimentos que vocês estão adquirindo aqui? Vocês tinham ideia disso? Desse potencial de ganho que vocês têm? Não, Pamela, não tinha nem noção. Eu estava pensando hoje sobre isso, que eu postei no grupo, né? Que eu estava lembrando, fazendo uma memória do dia que eu conheci, né? As meninas e tal. E parece que a gente saiu de dentro de uma bolha, sabe? Parece que estava todo mundo ali, com os mesmos pensamentos, repetindo aquela mesma coisa, né? E parece que, sabe, parece que você estourou a bolha, assim, né? Parece que foi estourada uma bolha e retirado, assim. Parece que eu saí de dentro disso, que a visão que eu tenho, até quando a pessoa vem conversar comigo, sabe? Eu fico, eu fico pensando, as pessoas às vezes ficam falando, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não sei o quê. Eu fico pensando, meu Deus do céu, eu era igual. Eu fazia igual, eu reproduzia igual. Então, assim, não é mais, a vida da gente não é mais o mesmo, né? O nosso pensamento não é mais o mesmo, né? Eu estava vendo no livro aqui, até fiz uma anotação do poder da ação, né? Dessa substituição dessas historinhas, né? Que a gente conta, que a gente inventa a respeito, né? Do dinheiro e aquela dinâmica que tem de você reescrever e substituir, como é importante, né? Meu Deus do céu, se as pessoas soubessem da importância dessas coisas e de que você é retirado do estado que você está para um outro nível, né? Porque você se reconhece como merecedor, porque Deus te fez para isso, né? Tá na palavra de Deus isso, né? E as pessoas estão ali, rodando, rodando, rodando e ficando no mesmo lugar. Meu Deus do céu, eu fiquei assim, ó, hoje chocada com tudo isso, assim, né? Com o quanto que a gente evolui em pouco tempo, né? Parece que retira a máscara, assim, retira a viseira, assim, dos olhos e tudo muda, tudo é diferente, né? Tudo é diferente. Então é doido esse negócio da magia, essa mágica de atrair o dinheiro, de atrair as coisas, é muito forte, né? Quando você passa a acreditar nisso, né? É muito forte quando você mentaliza, quando você verbaliza isso. É muito Aí você importante. falou tudo, Yara. Quando você acredita nisso. Tem uma frase que eu amo, que é do Henry Ford. Se você acha que você pode ou que você não pode, você está certo. Tem pessoas que vão passar por essa mentoria e não vão acreditar nisso. E aí eles vão continuar levando aquela vidinha medíocre, né, mediana, com aquela mentalidade de escassez, com aquela mentalidade pobre. Tem pessoas que vão acreditar em tudo isso que elas viram aqui, e tudo isso aqui, gente, é científico, tá? E a Betinha, né, que também já estudou, ela sabe o poder disso. Isso daqui não é a Pamela que inventou, isso daqui não é balela, isso daqui tudo é científico. Nada é, né, coisa da minha cabeça, né? Eu estudei, eu apliquei isso na minha vida, vi os resultados na minha vida, vi o resultado na vida das minhas mentoradas, mas não adianta, a pessoa precisa acreditar. Eu tive casos de. Vou colocar aqui para. Eu tive casos de pessoas que fizeram a mentoria, mas ela falava, Pamela, eu não acredito eu não acredito em coach, eu não acredito em mentoria. Ela não teve resultado nenhum, porque ela não acredita. Só que eu só fiquei sabendo disso no final. E ela falou que o marido ficava na cabeça dela, isso não funciona, isso não sei o quê. E aí, por conta dela absorver isso do marido, ela não conseguiu evoluir na mentoria. E as outras meninas, nossa, que acreditaram, que pegaram firme, decolaram. Então, gente, é muito de cada um. É muito de cada um acreditar, fazer isso se cumprir na vida delas, né? Não adianta a Pamela vir aqui descarregar esse monte de conteúdo que eu falo que é conteúdo muito valioso. A minha vontade era poder liberar essa mentoria para todo mundo fazer, sabe? De graça. Porque eu falo, nossa, a pessoa muda a vida, ela começa a ter uma vida, sabe? Ela começa a se voltar mais para as coisas que realmente são importantes, ela começa a ter uma vida mais abundante, uma vida mais próspera, mas infelizmente tem pessoas que não estão preparadas para absorver isso. Né? Cada pessoa está no momento e também está tudo certo. Tem pessoas que vão ter uma transformação nessa parte mais de autoconhecimento, tem algumas pessoas que vão ter uma mudança mais na fortalecimento da identidade, porque são pessoas que estão num outro nível, às vezes elas precisam trabalhar primeiro a autoestima, a identidade dela, para depois elas irem para esse segundo nível do investimento.
Então, cada um, né? E tá tudo certo, porque cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seu momento, cada pessoa vai ter um resultado diferente nessa mentoria. Tanto que tem pessoas que saem com o casamento, estavam destruídos, refaz o casamento, pessoa que estava com a autoestima muito baixa, consegue emagrecer, é o objetivo que ela tinha, a outra que começa a investir, a outra que sai das dívidas. Então, os resultados assim são é muito louco. Os resultados são muito variados mesmo, porque cada pessoa está no momento, cada pessoa precisa trabalhar uma parte, né? E aí são processos, né? Aí a evolução depende de cada um. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar mais nada aqui para vocês. Deixa eu só ver se não tinha mais nada aqui na apresentação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, aproveitem. Aqui era só as atividades, né? Então é isso. Ó, eu fiz questão de fazer um overview um resumo, né, dessas aulas, porque eu acho elas muito importantes e vão ser a base para vocês conseguirem acompanhar a próxima aula com o assessor, que é muito importante. Não faltem, não percam por nada. Se vocês conseguirem já ter uma reserva para vocês conseguirem aproveitar essa oportunidade para fazer um investimento com eles seria perfeito. Antes de eu começar os recadinhos, gente, alguém tem mais alguma dúvida sobre essas duas aulas? Ou gostaria de perguntar, falar mais alguma coisa, complementar, compartilhar alguma experiência? Pode falar, Beni. Desbloqueia o microfone aí. Desbloqueou? Tá bem? Então, assim, são muitas coisas que a gente, né, que a gente aprendeu e nessas aulas que já tivemos com você, e são coisas que a gente vai ter que ir digerindo e colocando em prática de pouquinho em pouquinho. É assustador para quem não tem nenhuma intimidade, para quem sempre sonhou em ter uma vida financeira organizada. Eu sempre sonhei com isso, já comentei isso com vocês, já partilhei isso com a turma toda. E agora você se vê assim, puxa vida, perdi tantas oportunidades, perdi a grande chance da minha vida de ser bilionária, né? Mas nunca é tarde para começar, enquanto houver vida, há esperança. Então, estamos aqui para continuar. A gente vai poder, diz uma coisa, essas aulas você vai deixar até quando? A gente vai poder rever essas aulas? Um ano. Inclusive, tem meninas que fizeram no ano passado, e elas falaram, Pamela, enquanto eu estava na mentoria, nossa, eu estava num gás e tal, e agora parece que eu dei uma esfriada. Elas estão revendo o conteúdo, né? Então, um ano você pode rever o A minha conteúdo. pretensão é essa, sabe? Terminou. Uhum. Um ano. E aí, outra coisa que você falou, Então, acho que é isso, é uma das perguntas. uma coisa que você colocou muito bem, vocês vão começar a digerir isso. E não olhe para trás. Todo mundo fala, Pamela do céu, eu precisava ter tido essa mentoria antes. Por que eu não fiz essa mentoria antes? Por que eu não conheci tudo isso antes? Não tenha esse sentimento. Pense que ainda bem que eu tive essa oportunidade. Exatamente, a hora é agora. Né? Então, nunca é tarde, né? Lembra das crenças que eu falei? Nunca, não sou velho demais para isso, nunca é tarde demais para começar. Então, às vezes você com a sua disciplina, com a sua constância, pode ter muito mais resultado do que aquela pessoa que é mais nova, mas não tem a mesma disciplina, não tem a mesma dedicação. Então, não se preocupe com isso. E outra, o negócio do dinheiro, quando você foca, quando você organiza, quando você cuida do dinheiro, você trata dele com carinho, não estou falando de amor ao dinheiro, não, amor é a Deus, mas cuidar, porque na verdade o dinheiro é um presente que Deus te deu, do esforço do seu trabalho, da sua dedicação. Então, quanto mais carinho, com mais cuidado, mais foco você colocar nisso, vocês vão ver o poder disso. Começa a surgir dinheiro, o pessoal fala, Pamela do céu, depois que eu fiz essa mentoria e comecei a organizar, o negócio começou, eu achava que eu ia guardar tanto, hoje eu já estou guardando tanto, ganhando tanto, e nem imaginava que isso pudesse acontecer. Por quê? Porque tudo que você foca expande.
né? Infelizmente, a gente não tem o hábito de cuidar do dinheiro, de olhar do dinheiro, de investir, de poupar. A partir do momento que vocês começarem a colocar esses hábitos na vida de vocês, vocês vão ver o poder exponencial que isso tem. Não tem Olha, explicação. tem uma coisa que eu tenho me assustado ultimamente, são as afirmativas, sabe? Você começa a falar, ou então pensar, você está não pulando. Aí, em determinado momento, a pessoa chega. Meu Eu tô nessa Deus, também. eu acabei de falar, de pensar, e fulano acabou de chegar. Não estou falando de alguém que está lá nos Estados Unidos e você pensou, ele vai chegar aqui agora, não é isso. Nós temos afirmativas dentro das possibilidades. Não, e Entendeu? acontece Aí isso no WhatsApp. é muito interessante. Às vezes eu tô aqui e falo, nossa, eu precisava resolver tal coisa com tal pessoa. Daqui a pouco, puf, explode a mensagem da pessoa para mim ali. É muito É louco isso. incrível, muito interessante. Bem, é viver para crer. Exatamente, é acreditar, É, né, gente? Alguns vivenciar, recadinhos importantes antes que encerre aqui, rapidinho. tá. A gente vai Vamos. fazer mais uma rodada de live, igual a gente fez do Milagre da Manhã, do Poder da Ação agora, na próxima semana. Gostaria muito que vocês participassem, faz parte do desafio do Destravar Digital, né? Principalmente as que não participaram, gostaria muito que participassem. É aquele bate-papo de vocês compartilharem o que mais chamou atenção no livro, o que impactou, o que mudou para vocês, na linha do Milagre da Manhã. Então, pessoal que não participou ainda, pessoal que já participou, fiquem muito à vontade, quero que participe de novo, tá? E quem não participou, gostaria muito de ver as carinhas novas também participando dessa rodada de lives. É muito tranquilo, a gente faz um teste antes, eu explico como que funciona, o pessoal que já participou pode falar também, né, da experiência que teve, até para encorajar as que não participaram ainda. Dessa vez é o poder da ação, né? É o poder da ação, isso. Dessa Poder vez da é o ação. poder da ação. Olha, esse livro é uma benção. Muito interessante mesmo. E aquilo que você comentou sobre seu marido, você leu uma vez, duas, três, é a segunda vez que eu estou lendo esse livro, mas é novo. É sempre novo. Exatamente. Cada hora você vai absorvendo algumas coisas que a gente tem fases Isso. diferentes, né? E o Mente Milionária, gente, esse livro é espetacular. Para você ter uma ideia, ele é livro de cabeceira, meu e do meu marido. Meu marido já leu esse livro, acho que se eu falar 10 vezes é pouco. Ele lê, daqui a pouco ele começa a reler e ele fala, Pamela, cada vez que eu leio esse livro, eu vejo algum bloqueio que eu tenho. Cada vez ele fala, nossa, mas eu não tinha me atentado, olha, isso aqui eu faço. Nossa, esse bloqueio eu tenho. É muito poderoso. Vocês vão amar os Segredos da Mente Milionária. Eu e o Ney, a gente deixa ele de cabeceira ali para ler todos os dias, porque é muito poderoso. Bom, então a live do Poder da Ação. Eu estava pensando em fazer a nossa última aula, que é daqui 3 semanas, presencial. Algumas pessoas já tinham me pedido, tá? Então acho que eu vou fazer presencial nosso último encontro. E aí não tem, mas eu não posso, não tem problema. Quem não puder, a gente vai fazer também online. Então vai ter tanto a opção presencial ou online, mas acho que é legal o presencial até por ser o último para vocês se conhecerem, tá? Então a do dia 30/8, que é a nossa sessão de encerramento, vai ser presencial. Próximo encontro é com o assessor, então a gente vai ter a aula prática de investimento, né? Aí, uma coisa muito legal que a gente teve nessa edição da mentoria. Na outra quinta-feira, a gente tem a aula com o mentor convidado, o Milton Vendramini, um expert de vendas, onde ele vai falar sobre como você vender suas ideias, né? Seus produtos. Espetacular, não deixem de participar. Eu vou reforçar de novo na próxima semana. O que mais de recado que eu tenho para vocês? E eu preciso mandar as camisetas para vocês. Eu sei que tem muita gente me pedindo essa camiseta aqui, ó. A gente vai fazer para o evento, porque no último evento o pessoal queria e eu não tinha. Daí agora eu vou fazer para o evento, daí já vou aproveitar também. Algumas pessoas me pediram. Já vou aproveitar e mandar para quem quiser. Faz a encomenda, eu vou mandar o link com os tamanhos, a grade de tamanho certinho. Daí vocês preenchem lá, ó. Na frente é o Mulheres Fênix e atrás tem uma asa. Tá? Legal. Eu vou querer também. Pode adquirir a camiseta. Tá?
a gente costuma usar também no evento, tá? O evento Café de Negócio, as mulheres Fênix vão todas com os unidos. A gente está sempre usando nos nossos eventos, então é muito legal ter. Eu vou mandar lá a grade de tamanhos, vocês escolhem o tamanho, o pagamento vai ser provavelmente por Pix, fazem o Pix e daí já está feita a encomenda. Acho que é isso, gente. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida? Nessa Aproveitem. quinta-feira, nós teremos alguma coisa nessa quinta-feira? Depois de Não, amanhã? nessa quinta não. Nessa Então, ficou para dia, acho que dia 19, né? Se não me dia, engano, 19, dia 18, uma coisa assim. 18, na outra quinta, daí ficou o mentor convidado. Na semana que vem, bem dizer, na terça vai ter o assessor, né? A aula prática com o assessor, e na quinta com o mentor convidado sobre vendas. Gente, se tem uma coisa que é desafiadora para as pessoas e que é uma das habilidades que eu acho mais importante, é vendas, né? A gente tem que vender para o marido, a gente tem que vender para o filho, a gente tem que vender a ideia para, enfim, para todo mundo. Então, aproveitem essa oportunidade. Ele é excepcional. Se vocês forem lá no Jogo de Gente Grande, na mentoria de vocês, na plataforma, tem lá Jogo de Gente Grande, que são algumas aulas com mentores convidados. São só mentores top. Né? E aí ele já falou, teve uma outra aula com ele, numa outra edição. Vocês vão ver que ele é espetacular, o pessoal amou. E agora a gente vai ter a oportunidade de ter agora falando sobre vendas, que é a especialidade dele. Ele foi vice-presidente de vendas América do Sul do Grupo Kepler. Tá? Ele foi um dos meus chefes, um dos meus mentores, depois virou meu cliente, então super recomendo, a aula dele é excepcional. E é isso, meninas. Então, falei já tudo que tinha de recado, fizemos um overview, tiramos as dúvidas aí das últimas aulas. Peguem firme com o livro Mente Milionária. Quero ver os nominhos de vocês lá para a nossa live do Poder da Ação. E acho que é isso. O Pamela, o pessoal, eu, claro que gostaria de participar. Já participei, né, da primeira vez. Acho que se fosse hoje eu não teria coragem mais. Como assim? Então, façamos Tem que participar assim. de novo, Benê. Tem que participar sim. Tem sim, que não teve coragem de seu nome, já vou pôr lá na lista, Foi já um não tem nem opção. sucesso. Então põe, mas dá preferência para as que não fizeram, não participaram na vez anterior, né? Não se preocupem, não se preocupem com isso, porque na live dá para entrar até 4 pessoas juntas. Então tá. Então cabe eu 3. acho legal, Então daí, se tiver bastante na gente, live. fica até mais gostoso, porque daí a gente faz live com mais pessoas, entendeu? Eu acho que dava para pegar uma que já foi com uma que nunca foi, que daí dá esse equilíbrio, né? Bem legal. 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 Então pode pôr meu nome lá, tá tudo bem. Me ajudem, vocês que já foram, compartilhem lá, me ajudem a encorajar as meninas que ainda estão com um pouco de receio. Tá, pode deixar. Afinal, somos quantas meninas nessa mentoria dessa vez? Tem 25 pessoas, acho que 25 pessoas no grupo. 23, Uau. acho. 23. Tá bom. Uhum. Legal. Então tá bom. Vamos trabalhar, estudar. Bora, mãos à obra. Uhul, tô animada. Bora, rumo à vida próspera e abundante. Yes. Beijo no coração, fiquem com Deus. Se precisarem de qualquer coisa, podem me chamar lá no grupo. Tchau, tchau. Tá bom, ok. Beijo, bom descanso. Obrigada. Meninas. Tchau.